Olá pessoal, hoje nós vamos ver aí a depressão, tá? A depressão, de acordo com o CID-10, ela entra nos F32, a depressão propriamente dita, F32, mas os transtornos depressivos eles se iniciam do F30 e vão até o F39, tá? A depressão é um transtorno do humor caracterizado por angústia, desânimo, rebaixamento do humor triste e pela perda de interesse, prazer e energia diante da vida. Tá? A falta de informação, no caso, a falta de informação sobre a depressão, o desânimo, o isolamento e o desinteresse por questões importantes como família, emprego e saúde, sem uma explicação clara e objetiva, faz com que a pessoa com depressão seja vista como preguiçosa, acomodada, como alguém cheia de frescura ou que não tem o que fazer. Então vamos rever aí o conceito, né? Do conceito, nós iremos entender, né, esse desânimo em se fazer as atividades que eram normais da vida dessa pessoa, desse paciente, tá? Então, a depressão, ela é caracterizada como a tristeza patológica. Quando nós vimos alterações de humor, nós vimos que nós temos a alegria patológica, que de acordo com a bipolaridade é visto na fase de mania, e nós temos a tristeza patológica. Na depressão, o paciente ele vai apresentar essa tristeza patológica. Ele não vai ter ânimo para fazer as atividades da vida diária. Por isso que muitas pessoas que não têm uma informação clara ou não querem compreender quando são informadas, ficam julgando, pré-julgando a paciente como preguiçosa, como não quer fazer nada, como acomodada, tá? Mas esse desânimo geral faz parte da sintomatologia da doença. De acordo com algumas classificações, algumas literaturas, nós temos 3 tipos de classificação da depressão: a depressão leve, moderada e grave. Na depressão leve, o paciente consegue muitas vezes, com a ajuda da medicação e da psicoterapia, continuar sua vida diária. Ele não vive exclusivamente para a doença. Ele consegue conviver com a doença e com suas atividades da vida diária. Cuida do emprego, cuida de sua casa, só que ela vai apresentar momentos de crise, tá? Onde algumas dessas crises ela possa, a doença possa se sobrepor sobre as atividades da vida diária e ela acabe faltando ao seu emprego. A depressão moderada, a paciente ela fica oscilando entre a tristeza profunda, onde ela tem um desânimo total da vida, e tenta ainda conciliar com algumas atividades da vida diária, tá? Muitas vezes ela já não consegue mais trabalhar fora, mas as atividades de casa ela consegue fazer ao seu modo, tá? Ela faz uso da medicação e da psicoterapia. E na depressão grave ou gravíssima, é aquela onde o paciente ele não consegue realizar nenhuma atividade da vida diária, tá? Por quê? Porque a sua tristeza é tão patológica, é tão profunda, que muitas vezes esse paciente ele deseja morrer para que esse sofrimento psíquico se acabe.
e é onde alguns pacientes com depressão grave, eles tentam o suicídio, ok? Então, algumas literaturas vocês irão ver esses 3 tipos, tá? E outra coisa que eu quero falar para vocês, né, é com relação a esses dados aqui, tá? De 15 a 20, a depressão irá atingir de 15 a 20% da população mundial. E em 2020, ela ocupa o segundo lugar entre as doenças de ônus gerados por doenças degenerativas e mortes prematuras. Isso segundo a OMS, certo? Se vocês imaginarem, né, a depressão aí como a segunda, ocupa o segundo lugar, né, entre as doenças degenerativas, onde o paciente busca auxílio do INSS, tá? Que são os benefícios que ele, como paciente com transtorno mental, tem direito e não desenvolve nenhuma atividade, ok? Então, é um patamar muito alto, né, para uma doença, transtorno mental. E no caso das mortes prematuras, são os casos da depressão gravíssima. Nós temos muitos pacientes que não conseguem, que preferem, né, a morte, por isso tentam suicídio para acabar com o sofrimento psíquico, ok? E eu quero mostrar para vocês que mesmo, né, a OMS classificando a depressão em segundo lugar e nós tenhamos 15 a 20% da população mundial com depressão, muitas vezes nós ainda temos a subnotificação dessa doença, onde algumas vezes a família ela rotula a pessoa com depressão, tá? Por que ela rotula? Porque essa pessoa ela apresenta isolamento social, ela se apresenta chorosa, mas muitas vezes essa depressão, tá, é diagnosticada só pela família. A pessoa está passando por algum problema, apresenta esses sintomas, né, de isolamento e choro, passou pelo problema, acabou. Então, na realidade, ela não estava com depressão, ela estava com um sofrimento psíquico, que ao sanar o problema, esse sofrimento acabou, mas a família já rotulou como depressão, tá? Outro caso aí é com relação a pessoa, o inverso, né? Seria o inverso. A pessoa ela está com depressão, tá? Ela apresenta esse desânimo e a família não quer compreender que ela está passando por um sofrimento psíquico. E daí não tem uma atenção dirigida a essa pessoa, e daí ela não tem ajuda. E o que seria um sofrimento psíquico, tá, acabou realmente se transformando em uma depressão. É por isso, pessoal, que nós falamos tanto, né, principalmente fala-se no Setembro Amarelo, né, a questão da escuta. Nós temos que escutar as pessoas que a gente convive, as pessoas que buscam a nossa atenção. E às vezes quando essa pessoa busca, né, uma conversa, uma atenção, a gente acaba falando de nós mesmos, né? Como se os nossos problemas fizessem com que a pessoa não sofresse mais pelos dela, ok? Então, a escuta, né, escutar o desabafo, né, o que a pessoa fala, é bastante importante, ok? E daí eu trouxe para vocês essa diferenciação de tristeza e depressão. Essa diferenciação, pessoal, ela corresponde àquilo que eu falei para vocês no slide anterior, né? Questão de muitas vezes a pessoa rotular, a família rotular, alguém que está triste, que está deprimido, tá? A pessoa está apenas triste, mas a família rotula como depressão, tá?
E por outro lado, às vezes a pessoa está desenvolvendo uma depressão e a família não tem uma atenção dirigida e não nota, e quando se vê, essa pessoa já está sendo diagnosticada como depressiva. Então vamos ver os conceitos aí para a gente diferenciar. Tristeza é uma reação emocional normal às inúmeras situações frustrantes que a vida nos coloca. Este período não costuma exceder 6 a 8 semanas e quase sempre a pessoa tem consciência dos motivos que causaram seu sofrimento. Então veja bem, a tristeza ela tem uma causa específica, que essa causa está trazendo o sofrimento psíquico. Ao passar esta causa, a pessoa para o sofrimento psíquico e, consequentemente, a tristeza. Já a depressão, ela apresenta maior intensidade, revelando angústia, autodesvalorização e desmotivação que podem se proteger por meses ou anos. Na realidade, pessoal, isso não é se proteger, não é propagar, né? Por meses ou anos, comprometendo a vida pessoal, social, profissional e familiar do deprimido. Carrega conteúdos inconscientes e processos psicológicos. Essa situação frequentemente requer apoio profissional. Então, veja, no caso da depressão, ocorre processos psicológicos, ou seja, não há um sofrimento psíquico específico como a gente vê na tristeza, né? São vários processos psicológicos, tá? Várias causas que estão causando, né, que estão provocando um sofrimento psíquico. Além disso, há um comprometimento da vida social, pessoal, profissional e familiar, né? Ou seja, há um comprometimento das relações dessa pessoa com o restante do mundo, tá? Então, mesmo nos três tipos de depressão que eu falei no início, né? A leve, a moderada e a grave ou gravíssima, nas três nós temos um comprometimento, né, das relações dessa pessoa. Mesmo que esse comprometimento, por exemplo, na depressão leve, ela seja pouca, né, porque a pessoa consegue viver no seu ambiente de trabalho, consegue viver com a sua família, mas tem depressão. Mas vai ter momentos, tá, que ela vai entrar em crise. E nesses momentos de crise, haverá, né, um maior comprometimento com relação, né, ao seu trabalho, à família e ao social. E aqui, pessoal, nós temos algumas causas dessa depressão, tá? Como a gente já falou, né, desde o início, nós temos aí uma diminuição do fluxo dos neurotransmissores, tá? E na depressão isso ocorre também, ok? Vocês vejam aqui na gravura que nós temos, né, uma sinapse nervosa, onde o neurônio está passando informações para outro neurônio, tá? Dentre essas informações está a transmissão, a produção e a transmissão dos neurotransmissores, que são eles, né, que fazem o nosso equilíbrio, o controle com relação a vários dos nossos comportamentos, sentimentos e emoções, ok? Então, na depressão ocorre uma diminuição desses neurotransmissores. Quais são esses neurotransmissores? Nós temos aí a serotonina e a noradrenalina, tá? A serotonina, ela vai interferir no humor, na ansiedade e no comportamento agressivo. Essa agressividade, né, que é acometida pelas pessoas com depressão, elas são mais causadas muitas vezes pela não ajuda dos familiares, dos amigos, dos colegas de trabalho, tá? Onde muitas vezes ela é questionada pelo choro, pelo isolamento, tá? E
isso não é benéfico para o seu estado. A questão dessa desordem do humor aparece com a diminuição da liberação da serotonina no sistema nervoso central, tá? Então, essa diminuição faz com que, né, haja um desequilíbrio, uma alteração no humor dessa pessoa, tá? E ela apresente essa tristeza com mais intensidade, ok? Então, a diminuição do fluxo dos neurotransmissores, no caso, a serotonina. O apetite ele é reduzido por drogas que elevam a serotonina no encéfalo, e o comportamento agressivo e o suicídio são a redução dos níveis de serotonina no encéfalo. Essa questão do suicídio, da agressividade, nós já falamos, né? Muitas vezes pela má informação das pessoas, de convivência dessa pessoa, tá? E a questão do suicídio seria para realmente acabar com o sofrimento psíquico. E isso só ocorre nas pessoas que estão com depressão grave ou gravíssima. Outro neurotransmissor que vem a desencadear a depressão é a noradrenalina, tá? Que também vai interferir na questão do humor, ok? Aí, pessoal, nós temos outras causas que vêm a concorrer com aquilo que nós já trabalhamos, né? Que são os fatores de influência. Os fatores de influência, assim como em todo transtorno eu falo deles, né? Que é os fatores biológicos, os fatores sociais, né? Ambientais e os fatores psicológicos, que estão entrelaçados e vão desencadear aí os transtornos mentais. Na depressão não ocorre diferente, tá? Esses fatores de influência, eles estão presentes, tá? Os fatores psicológicos e sociais, muitas vezes são consequência e não causa da depressão. O estresse pode precipitar a depressão em pessoas com predisposição, provavelmente genética. O número de casos da depressão é estimado em 19%, né, de pessoas que já tenham em sua família pessoas com depressão, tá? Então, a importância da cronologia familiar, a importância do histórico familiar, que fazem com que pessoas que já tenham histórico na família de depressão tenham uma predisposição maior de desenvolver a depressão, tá? Então, 19% das pessoas que já têm algum parente vão desenvolver a depressão. Parentes com depressão vão desenvolver a depressão. Questão de fatores genéticos. Estudos mostram que se um dos pais tem depressão, o risco do filho sofrer dessa doença é 3 vezes maior, tá? Então, daí, né, mesmo a gente falando da questão genética, nós sabemos que os estudos ainda estão sendo feitos para se comprovar essa questão genética. Porém, nós sabemos que nós temos os fatores influenciadores aí, que são os fatores predisponentes, tá? Quem tem pai ou mãe com depressão, ele tem mais predisposição, por quê? Tanto pela questão do que ele sofreu quando, né, a mãe estava gestante dele, né? Como isso tanto influencia, né, se a mãe tinha depressão ou se a mãe sofria com seu cônjuge com depressão, tá? Então, tudo que ela sofria passava aí para o filho no período gestacional. E a questão ambiental, né? Conviver, crescer, né, a estrutura familiar aí com uma pessoa depressiva. Então, as oscilações aí do humor dessa pessoa. Mulheres sofrem mais. As mulheres têm o dobro de chance de vir a desenvolver o distúrbio por conta da instabilidade hormonal a que estão sujeitas. Além disso, as mulheres são mais sujeitas à ocorrência de eventos estressantes como o parto, tá? Então, veja, essa questão hormonal, essa instabilidade hormonal que nós mulheres sofremos,
mensalmente, fazem com que nós apresentemos essas oscilações de humor, tá? Tão característicos aí da TPM, certo? No período gestacional, a mulher ela também vai sofrer essa instabilidade hormonal e no parto também, tá? Aí eu trago outro fator aí para essa questão da depressão nas mulheres, que é a sobrecarga de trabalho. Nós mulheres, né, que desenvolvemos o trabalho fora de casa e dentro de casa, né, temos aí o dobro das responsabilidades, tá? Então, o estresse que nós carregamos, tanto os estresses do nosso trabalho fora de casa, quanto os estresses do nosso trabalho dentro de casa. Com relação a outras causas, né, que estão relacionadas às doenças crônicas, tá? Vivenciar um estresse constante e sofrer com dores, debilitação ou incapacidade física, medo de morrer e alterações no estilo de vida são comuns dos problemas que um portador de doença crônica sofre, tá? Então, nós já escutamos relatos, né, de pessoas que, ao saberem do seu diagnóstico de uma doença crônica, tá, elas se deprimiram tanto, né, tiveram um sofrimento psíquico tão grande, uma tristeza patológica tão grande, que realmente elas desenvolveram uma depressão grave ou gravíssima, tá? Tem a questão dos traumas, que também a pessoa, né, passando por situações traumatizantes como sequestro, abuso sexual, violência, tá? Elas podem desenvolver a depressão, tá? Logicamente que existe outro transtorno que também pode ser causado pelos traumas, que, como a gente viu, são os transtornos de estresse pós-traumático, que é o TEPT, tá? Mas também pode desencadear a depressão aí devido aos traumas. E nós temos também, né, a depressão causada aí pelo abuso de álcool e outras drogas, né? A questão da abstinência, a questão dos prazeres que a droga traz, e daí a pessoa tenta sair do uso delas, né, tanto do álcool quanto da droga, mas no momento do uso elas conseguem esquecer os seus problemas, conseguem esquecer as suas tristezas, tá? E daí elas querem fazer uso para acabar com o sofrimento psíquico, mesmo que seja por aquele instante. E daí elas tendem a consumir mais, cada vez mais, tá? Drogas mais pesadas, e realmente com a abstinência, né, com tratamento, ela pode desenvolver aí a depressão com o uso, tá, de álcool e das drogas. Como sintomas, pessoal, nós temos, né, eu agrupei aqui os sintomas relacionados, né, a alguns estados emocionais, tá? Então, os sintomas relativos e relacionados ao humor. O paciente com depressão ele vai apresentar emotividade, que é choro fácil e ou frequente, angústia, ansiedade, sentimento de tédio, apatia, que é indiferença afetiva, tanto faz como tanto fez, anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer, irritabilidade aumentada, ruídos, vozes e sentimento de falta de sentimento, tá? Então, isso muitas vezes pode ser expressado pelo paciente quando ele fala, né? Minha vida não tem mais sentido, eu não sirvo mais para nada, tá? Então, se nós encontramos em uma triagem
Uma pessoa que ainda não foi diagnosticada com depressão, mas ele apresenta essas frases, né, de humor deprimido realmente, a vida não tem mais sentido, eu não sirvo para nada, meus filhos não precisam mais de mim, meu esposo não precisa mais de mim, eu vivo sozinha, eu quero viver dormindo, tá? Não sinto mais vontade de fazer nada, de sair, de fazer atividades do lar, tá? Então, essas frases, elas podem ser o indício aí de uma depressão, tá? Então, se nós encontramos esses relatos em uma triagem, nós devemos encaminhar esse paciente urgentemente para o psicólogo e para o psiquiatra. Outro grupo aqui dos sintomas são relacionados à cognição e ideativos. Então, baixo rendimento intelectual, que é o déficit de atenção e concentração, falta de fé, sentimentos de abandono ou rejeição, sentimento de inferioridade, falta de sentido na vida, autoimagem negativa, pessimismo, desvalorização da pessoa, pensamentos de morte, sentimentos de culpa e ideias de suicídio, tá? Então, pessoal, aqui é onde muitas vezes nós vamos encontrar o paciente que ele não tem mais uma expectativa de vida, tá? Ele não cuida mais da sua aparência, ele não cuida mais da sua higiene, para ele tanto faz como tanto fez, tá? Além disso, ele vai ter os pensamentos, né, as ideias e pode já estar organizando os gestos de uma tentativa de suicídio. O outro grupo aqui é com relação dos sintomas, é com relação à expressão corporal. Cabeça baixa, peito embutido, tá? Aquela pessoa que é muito introspectiva, coluna curvada, dificuldade em olhar para as pessoas nos olhos, olhar desvitalizado, despreocupação com a higiene, despreocupação com a aparência, movimentos lentos e contidos. Aqui nós encontramos uma pessoa totalmente apática, tá? Além, né, de reforçar a questão do desleixo, ok? E, pessoal, para a gente encerrar, como tratamento, nós temos aí medicamentoso, psicoterapia e família, ok? Então, a medicação são os antidepressivos e os ansiolíticos, tá? Alguns estabilizadores de humor podem ser prescritos, né, para conter aí, para minimizar aí essa questão, né, para haver mais ou menos um controle aí desse humor. A psicoterapia, nós devemos inserir esse paciente nas oficinas, consultas com a psicóloga, acompanhamento com o terapeuta ocupacional é fundamental, tá? Para que ele consiga trabalhar essas frases deprimentes que esse paciente apresenta. E a família, ela vai ser fundamental nesse tratamento, ok? Além dela ser informada e nós termos a segurança que ela entendeu toda a informação com relação à depressão. Para que, quando a gente consiga um trabalho de um dia no CAPS, a família não desconstrua esse trabalho em casa, tá? A partir do momento que a família abraça esse paciente e consegue entender a sintomatologia da doença, tá? E a importância do medicamento e da psicoterapia, esse paciente ele vai ser todo cercado de cuidados, ok? Então, pessoal, a gente encerra por aqui. Bons estudos. Alguma dúvida, estarei à disposição.